Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar de violência doméstica em tempos de pandemia. Pois é, quem veio, aceitou o convite, está em uma videochamada com a gente, é a doutora Kíria Orlandi, delegada da Delegacia Especial da Mulher, que atendeu o nosso convite. Vamos bater um papo sobre como anda a violência, o combate à violência, tudo isso aqui em nossa região, nesses tempos de pandemia. Os números são alarmantes, Quero agradecer a você que acompanha pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo nesse instante no Facebook e o programa já está disponível na plataforma do YouTube, youtube.com/TV Vale Diamantina. Doutora Kíria, prazer em recebê-la agora à distância, Mas seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, Marconi. Eu que agradeço. É sempre um prazer participar do programa. Pois é, eu acompanhei recentemente uma live que você mesmo promoveu, um debate muito interessante, e por isso me chamou a atenção de vir aqui debater sobre violência doméstica. A violência doméstica tem crescido nesses tempos de pandemia? Olha, inicialmente, é importante falar que falar sobre violência doméstica é sempre importante. Quando a gente está vivendo uma situação de crise, é ainda mais importante falar sobre isso. Então, a violência doméstica, ela tem, sim, crescido nesse momento de pandemia, mas a gente precisa explicar os motivos pelos quais isso está acontecendo. O motivo não é unicamente isolamento, não é unicamente pandemia, mas sim, aqui em Diamantina, para vocês terem uma ideia, nós tínhamos uma média de aproximadamente 1 requerimento de medida protetiva diário. Hoje, durante a pandemia, nós temos pelo menos 3 requerimentos por dia de mulheres pedindo proteção da Lei Maria da Penha. Doutora, quando a gente fala de violência doméstica, isso tem a ver com classe social ou independe? Então, parece que só nas classes menos favorecidas é que existe a violência, É isso mesmo ou tem uma subnotificação nisso nas outras classes? De modo algum. A violência doméstica, ela tem 2 características. Uma delas, nós chamamos até de um modo um pouco pejorativo de democracia. O que isso quer dizer? A violência doméstica, ela é e acontece exatamente igual em todas as classes sociais. E a subnotificação, ela existe também em todas as classes sociais. As diferenças são: o que dificulta que uma mulher de uma classe social mais baixa procure ajuda para a interrupção do ciclo de violência, muitas vezes é uma dependência econômica. As dificuldades encontradas por uma mulher que não tem nenhum tipo de problema econômico, não vive em uma situação de desigualdade social, essa mulher, muitas vezes, ela não procura ajuda, gerando aí a subnotificação, por medo do julgamento social, cultural, profissional, que ela vai viver em função de explicitar essa situação de violência. Doutora, o que normalmente motiva a violência doméstica, a violência contra a mulher? A violência contra a mulher, ela é sempre motivada pela cultura que nós vivemos aí há mais de 200 anos, desde que o mundo é mundo, de que o homem é superior à mulher, de que a mulher foram designados determinados locais sociais para ocupar, e que quando ela sai desses locais que a sociedade entende como ideais para ela, vem a violência, uma violência que muitas vezes é familiar que eu digo praticada por parentes, pelo pai, padrasto, padrinho. Outras vezes, depois que ela assume uma independência e passa a viver em um relacionamento amoroso, essa violência vem agora desse companheiro. Então, o motivo da violência contra a mulher sempre é cultural. Essa ideia que nós precisamos refletir sobre, que nós precisamos debater e que nós precisamos eliminar de que a mulher é inferior ao homem, deve a ele obediência, submissão e de que haveria justificativa para episódios de violência quando ela não atende ao que esse homem espera dela dentro de um relacionamento. Doutora, mesmo, pegando os números apresentados aqui hoje,
3 vezes mais do que em tempos comuns, nesses tempos de pandemia. Os motivos são os mesmos? São. Eu preciso dizer que é uma inverdade pensar que a violência contra a mulher, ela esteja acontecendo ou esteja aumentando em função do isolamento ou em função do abuso de álcool ou drogas dentro desse isolamento. Não é isso que acontece. O que acontece é que vários relacionamentos que já são abusivos, mas que muitas vezes ainda não tinham uma violência física praticada, em determinado momento essa violência apareceria, há uma antecipação dessa violência. Então a gente precisa entender o seguinte: temos um relacionamento abusivo. Esse relacionamento, ele funciona da seguinte forma: existe um episódio de violência, que pode ser ou não de violência física, muitas vezes, e principalmente no seu início, é de violência psicológica e verbal. Então, é de violência que você humilha, que você constrange, que você ofende, ou que você quebra objetos domésticos, quebra objetos da vítima. E todas as vezes que esse episódio acontece, após o episódio, há um arrependimento do sujeito, um pedido de desculpas, um período que nós chamamos de lua de mel, que é um período que esse casal consegue novamente viver sem violência, mas posteriormente há um novo episódio. E essa violência, dentro desse ciclo, à medida que ela vai se repetindo, ela vai crescendo. Então, se antes eu falei aqui de humilhações, eu falei aqui de ofensas, agora eu já vou ter uma ameaça direta. Por exemplo, vou tirar os filhos de você, você não sabe do que eu sou capaz, etc. E aí, novamente, arrependimento, pedido de perdão, e aí lua de mel, e depois essa violência passa para uma violência física. Então, nós temos relacionamentos que já são abusivos por si sós. O que acontece? Como essas partes, no momento de pandemia, estão vivendo mais próximas, porque antes o marido saía de casa, muitas vezes a mulher saía também para trabalhar, só se encontravam à noite, em finais de semana. O período que nós chamamos de lua de mel, que é esse período sem violência, ele era maior. Em virtude da pandemia, o ciclo ele está se antecipando. Então, se o segundo episódio de violência talvez ocorreria daqui a 1 ou 2 meses, ele vai ocorrer agora, repetidamente. Então, isso faz com que essa mulher tenha que procurar ajuda mais rapidamente. Mas, volto a dizer, são situações em que o relacionamento já era abusivo, por um motivo ou outro, mesmo que não tivesse tido ainda a violência física, e que haveria a progressão da violência normalmente. Mas essa progressão ela está sendo antecipada pela pandemia. Então, a pandemia não é a causa da violência, nem o uso de álcool é a causa da violência. Doutora, falando nisso, né, nessa questão de lua de mel, de atos repetitivos, me chama a atenção, gostaria de aproveitar, né, a sua estada aqui com a gente para explicar para a gente a questão da ação condicionada, ação penal condicionada e ação penal incondicionada, e até onde o Estado pode agir sem o consentimento da vítima nesse caso. Olha, em relação à violência doméstica e familiar contra a mulher, o limite é a violência física. Então, nós temos a seguinte situação: a mulher ainda não sofreu uma violência física. Como eu expliquei aqui anteriormente, ainda estamos na fase do constrangimento psicológico, constrangimento verbal, ofensas, ameaças. Até esse momento, a lei dá à mulher o direito de querer apenas as medidas de proteção, que são aquelas medidas que obrigam o sujeito a não se comunicar com ela, colocam um limite mínimo de distância para que ele se aproxime dela. Agora, se nós já estamos em um momento em que há violência física, então nós já ultrapassamos a fase de constrangimento, ameaça, que continuam, né? Na verdade, ultrapassamos no sentido de que a violência ficou mais grave. Agora nós já temos soco no olho, chute, por exemplo, né? Isso deixa hematoma. Nós temos aí uma lesão corporal. A partir do momento em que há uma violência física confirmada, a lei obriga que os órgãos estatais atuem, mesmo que a mulher não queira. Então, se ela comparecer na delegacia para requerer a medida protetiva, essa medida ela vai ser acompanhada
ou da prisão em flagrante do sujeito, se o fato aconteceu naquele momento, ou de um inquérito policial para apurar essa lesão corporal. A partir daí, não é dado mais à mulher o direito de decidir se quer processá-lo criminalmente ou não. Então, o limite na violência doméstica e familiar contra a mulher é a primeira lesão corporal. Doutora, eu quero falar um pouquinho sobre a rede de mulheres do Alto Jequitinhonha, mas eu vou deixar para o próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta em instantes.